atitude, então essa atitude a gente precisa ter também contra o Corinthians. Muito bem. Pedro Espinosa, o Grêmio teve atitude ontem contra o Vitória? Teve, gostei das novidades dos estrangeiros, gostei do Soteldo, foi efetivo naquilo que se propõe, um pênalti bem batido pelo Reinaldo. O que vai definir a vida do Grêmio realmente vai ser a sequência, né? O que o Grêmio vai conseguir trazer depois desse resultado positivo contra o Vitória, que era obrigatória a vitória, não tinha outra situação a não ser ganhar, conquistar os 3 pontos e, acima de tudo, passar uma mensagem muito positiva para a sua torcida, que encheu de novo o Centenário, no sentido de que o Grêmio tem estes jogadores, está sendo reforçado com os estrangeiros, mas, acima de tudo, teve competitividade, teve uma amostragem acima da média que o Grêmio se colocou numa média muito baixa, o Grêmio baixou muito a régua. Era apenas o Vitória da Bahia, o Grêmio fez o que se faz com apenas Vitória da Bahia. Faz o placar, constrói e deixa a sua torcida esperançosa no sentido de, na sequência, esperar o mesmo ritmo, a mesma entrega e a mesma vontade. Nós sabemos que o Grêmio é isso. E a dignidade do Grêmio está colocada até o final do ano na Série A, desde que faça o que fez contra o Vitória. Faça uma competição, né, que mostre vontade, jogadas pelos lados, mas, acima de tudo, experimentar mais, né, Gamba? A gente vê poucos chutes de fora da área, a gente vê outras situações que o Grêmio poderia ser mais, digamos assim, arrojado, né? Futebol também é validado para bater de fora da área, para tentar coisas diferentes. Mas para mim, dentro do que o Grêmio vinha apresentando, tá ótimo, ótimo. Se conseguir manter pelo menos 60%, 70% disso nos próximos desafios, o Grêmio construindo resultados positivos, finalmente, ou de uma forma de muito mais esperança, pode sair da situação que ele, Grêmio, se colocou. O Renato está muito consciente que esses 2 próximos jogos eles são decisivos, né? Se o Grêmio não conseguir na quinta-feira pontuar contra o Corinthians, essa vitória de ontem, que foi fundamental, talvez ela perca a validade ali na frente, porque é Chapecó contra o Vasco. Eu vou tomar um cuidado aqui, Bruno, na crítica ao gramado do Centenário, porque o Caxias fez muito pelo Grêmio. Sim. O Caxias fez muito pelo Grêmio, emprestou o Centenário, o Caxias está disputando uma outra competição, só que o gramado do Centenário não suporta mais, justamente pelo excesso de jogos. Nós estamos no inverno, mas esse gramado prejudica o Grêmio, prejudica os adversários, prejudica o próprio Caxias. Talvez o próprio Caxias esteja também pagando um preço alto de estar emprestando o Centenário ao Grêmio. Então é o momento para o Grêmio de rever a situação do Centenário. E levar o jogo para Chapecó contra o Vasco é o maior indicativo disso. E já ia esquecendo, Bruno, passando a bola para ti agora. Acho que encontramos uma peça de reposição naquilo que o Grêmio precisa na centroavância. Sim, Arias. Sim, entrou bem. Sobre o gramado, ontem eu estava ali atrás do gol e a bola ela vinha quicando o tempo inteiro, sim. A bola tá viva sempre. E eu vou te dizer, ontem não estava tão ruim quanto no jogo contra o Operário. Aí era um lodo, depois eu pisei dentro do gramado, tu afundava um pouco ao caminhar, assim, pra ter uma ideia da dificuldade. Então o Grêmio acerta em levar para Chapecó o jogo contra o Vasco, acho que é melhor, tem que priorizar essa questão, até porque o Grêmio é um time de toque de bola. Eu diria que eu concordo com a parte final do que o Pedro disse, mas a parte inicial eu discordo, e é o mesmo cenário do que é dito pelo Renato, Gamba. Essa questão da atitude, ontem foi a atitude a palavra da coletiva. Há alguns dias a palavra foi, ou a expressão foi vergonha na cara. É sempre uma questão assim, né, anímica, claro que o lado emocional é muito importante, ele está interferindo. Mas o Grêmio não ganhou ontem porque teve atitude tão somente, ou então não ganhava porque não tinha atitude. O Grêmio teve atitude contra o São Paulo, não ganhou porque não fez os gols. O Grêmio teve atitude em outros jogos, mas não conseguia colocar a bola na rede. Tem desorganização do time, desorganização tática, que é responsabilidade do Renato, escolhas equivocadas do Renato também. Contra o Palmeiras o Grêmio estava ganhando, ele botou lá o JP Galvão e o time se desorganizou. Então vai muito além. É claro que é um combo a situação do Grêmio, não dá pra gente simplesmente achar um termo e colocar como o problema principal. O fato é que ontem, mesmo muito pressionado, o Grêmio conseguiu ganhar, era o mais importante. E o que eu concordo plenamente com o que o Pedro disse é que o Grêmio não chuta. É impressionante. Toca, precisa ganhar, chuta, faz o goleiro adversário trabalhar, uma hora a bola vai entrar. Essa vitória foi muito importante, tu olha pra tabela, ainda tá muito difícil, mas muito difícil mesmo. Contra o Corinthians o Grêmio tem oportunidade, né? Se vencer o Corinthians, o Grêmio sai da zona de rebaixamento, porque o Cuiabá não joga na rodada. E o Sintoma da rodada. O Corinthians ganhou fora de casa, né? Não só o Corinthians.
O Fluminense também. Grêmio ganhou, Fluminense ganhou, Corinthians ganhou. Isso Esse é o ponto. Os três ganharam. Duas vitórias seguidas do Corinthians agora. Duas vitórias seguidas, coisa que não acontecia desde 2022, eu tava vendo. Imagina. 2 vitórias seguidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro, um negócio impressionante. O Grêmio é o adversário da quinta-feira. O Grêmio construiu coisas para ele muito nefastas. Então o Grêmio é inimigo dele mesmo, só que olha para a tabela. E aí jogos que tu imaginava que não aconteceriam certas vitórias começam a acontecer, que é o caso dessa rodada. Por isso que esses 2 próximos jogos eles são tão importantes. Primeiro que o Corinthians é um confronto direto. Diretaço. Direto. E o Vasco teve a sequência invicta interrompida na derrota para o Atlético Mineiro, mas está encaixando. Sim. O Vasco está encaixando. O Vasco não é aquele time... chegou também. Claro, o Vasco não é aquele time que antes a gente apontava, opa, esse aqui é candidataço não é mais. ao rebaixamento. Não é mais. É jogo duro lá em Chapecó. O engraçado, eu tava vendo as imagens e tal, né? Óbvio, né, que deu uma secadinha, mas ainda que fosse quase... O gol que perdeu o Edenilson? Impossível, né? O gol que perdeu o Edenilson? Mais um, né? Mas, enfim, tá, não vou falar sobre isso. Eu fico impressionado. Não que vai só dizer o futebol... que tu tava no Monte Sinai com o cajado dizendo, avisei. Não, beleza. De forma nenhuma. Tá. Mas eu fico impressionado, como só o futebol permite isso, né? Tu vê o Soteldo faz o gol e sai aqui, né? Não sei se falando para as críticas ou falando para a torcida e tal, né? Na verdade foi a questão toda da saída dele da Copa América e a vinda dele para o Não, ele bota a mão na orelha achando que era o sorveteiro da praia que ele tava, que ia passar ali. Mas é que daí é que tá. Vou defender o Soteldo, tá? Oi? Eu escutei muitas pessoas dizerem que o Grêmio deveria ter mandado o Soteldo embora. Não, embora que não. ele deveria ter saído. Embora não. E que ele não ter sido retirado do Grêmio era até um ato de um clube que não era profissional. Sim. Gente, o Soteldo errou. Foi administrado internamente, foi multado, inclusive. Grana, né? Mas ele é bom jogador e o Grêmio precisa de atacante. Ele tem que Eu jogar. tenho que tirar o Soteldo. Ele deu 3 pontos pro Grêmio. Não, mas veja bem. Ele classificou no contra o Operário também. Foi o melhor Grêmio. Mas, Bruno, O Grêmio não tem quem botar, o Grêmio não tem quem pôr. Pune o time. Eu trouxe esse assunto exatamente para tu vir com a informação. E vai basicamente ao encontro daquilo que a gente estava falando do Bustos, né? Então, só o futebol permite isso, né? De o jogador ainda fazer uma marra de botar o ouvidinho para a torcida. Ou para as críticas que vem recebendo, como tu falasse. Sim. Agora, tem que ter esse tipo de comando no vestiário. Eu trouxe esse papo do Soteldo justamente para a gente fazer uma análise dos 2 casos. É um caso que tem que ter... do Inter também tem que ter vestiário, tem que ter gestão, assim como o Grêmio também tem que ter gestão com o Soteldo. Mas agora, só o futebol permite no sentido assim, de agora o cara foi protagonista e agora já era, né? Foi lá, fez o gol, né? A vitória era fundamental pro Grêmio, nesse jogo contra o Vitória da Bahia, era fundamental. Não tinha negócio. Não tinha negociação. Era isso aí. Só que agora vem o Corinthians quinta-feira. Sabe o que é legal, só para fechar essa questão do Soteldo? É que às vezes os clubes preservam demais os jogadores, né? Que ganham tão bem e são preservados quando estão errando e daí, com o clube. Exato. O clube preserva o jogador que está errando com o clube. E daí o clube Grêmio falou publicamente do Soteldo. E tá tudo certo. E aí, Bruno, o clube preserva, né? E o jogador faz o quê? Não preserva o clube. Ele pega o Instagram dele aí que tá. E joga por terra. Mas aí entra a questão da gestão. O clube, em algum momento, vai passar a ser visto